Bom dia, traders. Aqui estamos no final de outra semana, término da última semana de fevereiro. Já é dia 2 de março. Poxa, dia lindo aqui na Carolina do Sul. Estou viajando, estou na casa dos meus sogros, mas eu quero te dar uma retrospectiva desta semana passada, as coisas que aconteceram. As ações norte-americanas encerraram mais altas na segunda-feira, mas depois que o presidente dos Estados Unidos disse que adiará um aumento planejado nas tarifas sobre as importações chinesas. Já está adiando esse negócio, né? Ele quer deixar um tempo para realmente chegar a um acordo, porque os aumentos estão planejados para hoje, né? Aumento de, assim, muito, né? Mas ele disse que não, vamos esperar, pois parece que tem progresso com esses chineses. Dois países estão próximos de um acordo comercial, finalmente, né? Ações dos Estados Unidos caíram na terça-feira, influenciadas por algumas perdas em ações populares como Home Depot, que é enormes lojas de materiais de construção, eu pessoalmente visito frequentemente, e Caterpillar, né? que é grande fabricante de maquinário. Enquanto os investidores aguardavam um depoimento do presidente Powell da Reserva Federal sobre política monetária, né? Estamos querendo saber se vai aumentar, vai baixar tarifas, ou quer dizer, tarifas, as taxas de juros, ou se vai deixar inalterados. Problemas técnicos forçaram a maior bolsa do mundo a suspender as negociações por mais de 3 horas na noite de terça-feira nos Estados Unidos, mas foi depois dos horários normais do mercado. O CME Group, com sede em Chicago, recomeçou trading às 21 horas e 45 minutos, pois essa é a bolsa em que nós fazemos a maioria do nosso trading, né? Então isso é importante, né? Especialmente quando nós fazemos o trading, o treinamento, pelo menos fazemos o treinamento com a ES, né? Que é o mini do SP500, né? Isso não é muito frequente que isso acontece, nem acontece de ano por ano, não, mas aconteceu. O horário de Chicago foi assim 9h45 de noite, e o problema técnico foi identificado e resolvido. Tomara que não haja mais isso, não. O Dow permaneceu quase inalterado, perdendo somente 0,02% esta semana. A SP500 subiu 0,4% na semana e o Nasdaq subiu 0,9%, quase inalterado, ninguém ganhou e ficou com 1%, não. A política do presidente dos Estados Unidos, Trump, está boiando os mercados acionários ao redor do mundo nesta semana, ao anunciar que vai adiar um grande aumento nas tarifas dos produtos chineses para permitir mais tempo para poder fechar um acordo comercial com a China. As ações de Xangai tiveram seu melhor dia na segunda-feira em mais de 3 anos, com 5,6% de aumento, após comentários dos líderes da China e dos Estados Unidos terem atraído investidores de volta a participarem no mercado, de volta ao território de mercado de todo. E China, esta semana, gente, disparou, né? Eu acho que ficou com 6,8%, terminou a semana, grande semana para a China. Não foi tão bom assim para a Argentina, infelizmente, mas vamos falar da Argentina daqui a pouco. O mercado de ações do Irã caiu cerca de 2.000 pontos após a renúncia surpresa do ministro das Relações Exteriores, Javad Zarif. Ele disse que já chega, já vou embora. Aí o mercado caiu, né? O presidente Hassan Rouhani não aceitou a renúncia de Zarif. Ele disse: não, você está indo trabalhando aqui, você não pode sair não, eu não te demiti não. Parece que ele foi prejudicado em seu papel. Os mercados acionários globais caíram na quinta-feira. O Dow caiu 1,8%, mas assim recuperou para positivo 0,02%. Mas os investidores estavam reagindo aos dados econômicos negativos da Ásia, que a Ásia ficou mais ou menos ruim. O fim abrupto também das negociações entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que Trump disse:
não adianta que ele não tá em acordo, então vou-me embora. Aí é para estender outros dias e tal. Ele disse, não, você não está concordando, então vou-me embora, né? Foi a maior queda desde outubro. Todo mundo estava esperando que o Rocketman, né, o Little Rocketman, o cara dos foguetes, né, que ele ia desistir de toda essa ameaça, mas não. Na Europa, quase todos os mercados positivos, somente o FTSE do Reino Unido perdendo 1%, mas esse Reino Unido com essa coisa de Brexit é problemático, né? Há muito movimento, muita volatilidade. A Itália, outra vez, foi maior ganhador com 2,1%, e nas Américas, grandes perdas, né? A Bovespa perdeu 3,4%, Chile perdeu 3,8%, mas a Argentina foi maior perdedor, perdendo 7,7%. Gente, a Argentina não precisa disso agora, não. Foi a vez da Colômbia somente subir com 1,5%. Eu acho que o Canadá também subiu tipo 0,3%, algo assim, quase inalterado. China disparou ganhando 6,8%, os outros mercados ficaram com ganhos de menos de 1%, somente a Singapura realmente terminou a semana perdendo por 1,5%. Preço do Bitcoin ultrapassou 3.800 dólares esta semana, mas assim subiu até, foi 3.966 esta semana, mas parece que está flertando com esse nível dos altos 3.800. Mas especialistas recomendam que os investidores não confiem nessa falsa recuperação após as perdas de mais de 10% ocorridas no domingo. É a volta de volatilidade. Atualmente, Bitcoin está 2,4% mais baixo que a semana passada, está em 3.894 dólares e 65 centavos. Se quer uma moedinha dessas, vai ter que pagar, entendeu? A Libra ainda que esteja assim baixo, ainda que esteja barato, ainda que esteja uma petinte agora, né? Em comparação com os altos do término do outro ano, mas agora, poxa, né? A Libra esterlina recebeu um impulso, está numa alta de 4 semanas depois que o principal partido de oposição do país, do Reino Unido, né? Disse que apoiaria um segundo referendo se suas propostas do Brexit forem rejeitadas pelo parlamento no final desta semana. Temos menos de um mês para efetuar para concordar, chegar a um acordo de como é que vai ser feito esse negócio de Brexit. Ainda não sabem se vão fazer ou não vão fazer, muito menos realmente chegar a um acordo nos detalhes. É caos aí. Novas sanções dos Estados Unidos contra ativos dos governadores de estado venezuelanos têm sido impostas, e o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, pediu a países aliados que congelassem os ativos da petrolífera estatal venezuelana PDVSA. Está mantendo pressão sobre o presidente Maduro, né? Que tomara que ele saia logo. Creio que vai. O tempo dele está muito curto. O Escritório de Pesquisa Financeira diz que a relação de dívida corporativa nos Estados Unidos, a dívida corporativa não financeira dos Estados Unidos em relação ao PIB nunca foi tão alta desde os registros iniciados em 1947, né? Essa dívida dos Estados Unidos, gente, essa classe de dívida ultrapassou 5,7 trilhões de dólares no final de junho de 2018 e com certeza tem aumentado ainda desde então. O economista-chefe do Stifel, Lindsay Piegza, acha que a Reserva Federal dos Estados Unidos pode, na verdade, baixar as taxas e não aumentá-las, né? Interessante isso, né? Que estão nesse ritmo de agora de aumentar gradativamente as taxas de juros, e interessante, normalmente se baixar as taxas de juros, isso indica que provavelmente o mercado vai subir, que todo mundo está, dinheiro mais fácil, né? Nós podemos acessar dinheiro de maneira mais fácil para fazer os investimentos e crescer a empresa e tal, mas interessante é que às vezes que se baixar as taxas de juros, isso é indicação que o pensamento da Reserva Federal é que a economia esteja fraca, né? Então isso talvez, né, baixe. Então você não sabe, não há uma correlação exata. Se baixar as taxas de juros, então o mercado sobe. Não, você não sabe.
Por enquanto, a falta de pressões inflacionárias dos Estados Unidos, combinados com riscos políticos internos e preocupações com a economia global, né, justificam a posição atual do Banco Central, que é mais ou menos, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Em troca de acesso ao mercado após Brexit, né, o setor de serviços financeiros do Reino Unido terá que se ater aos padrões da União Europeia em tudo, desde bônus até exigências de capital. As novas regras duras fazem parte de uma reforma mais ampla organizada pelo Parlamento Europeu e pelos governos nacionais do bloco. Então, a mim parece que o Reino Unido está sendo exigido a cumprir muitas das responsabilidades de ser membro da União Europeia sem nenhum dos benefícios. Então, para que sair? Né? Eles têm suas razões. Né? Eu acho que uma boa parte do Reino Unido concorda comigo, pois parece que é metade que está querendo e outra metade que não, né? Por isso que está tendo dificuldade de chegar a esse acordo. O chairman da Reserva Federal dos Estados Unidos, Chairman Powell, disse que a Reserva Federal vai parar de encolher seu balanço de 4 trilhões de dólares no final deste ano, né? Nem vai fazer agora, vai estar dizendo, está anunciando que no futuro vai ser assim. Isso está encerrando um processo que os investidores dizem que age contrário à atual pausa do Banco Central nos aumentos das taxas de juros. Os rendimentos do Tesouro dos Estados Unidos aumentaram à medida que os investidores reduziram suas participações para dar lugar a uma onda de oferta e os investidores reduziram suas posições de Porto Seguro depois que o presidente dos Estados Unidos adiou um aumento nas tarifas sobre a China. Então está afetando o mercado de títulos, tudo isso também. Nesta semana, petróleo despencou o máximo num único dia que temos visto este ano, depois que o presidente norte-americano Trump tweetou, que é a maneira mais preferida de comunicação dele, né? E todo mundo fica, Trump tweetou, o que ele tweetou? Aí tudo sai com o cabelo em chamas. O Trump tweetou que os preços estão altos demais, assim, de petróleo. Poxa, o preço de petróleo está baixo, né? Mas ele disse, não, estão altos demais. Aí ele pediu à OPEP que relaxa, calma-te. A intervenção do presidente dos Estados Unidos reduziu os ganhos do preço do petróleo em 2019 para cerca de 22%. E eu acho que ele está tentando exprimir outros países para fora. Ele sabe que os Estados Unidos agora é maior produtor de petróleo do mundo, ultrapassando a Arábia Saudita, a Rússia, a Venezuela, mas agora está nos Estados Unidos. Ele está tentando baixar o preço porque ele sabe que abaixo de tal nível de preço outros países não podem produzir. A Rússia sim, tá meio seguro, mas esperto ele, muito esperto, né? Os ganhos foram impulsionados pelos cortes de produção da OPEP. A OPEP fechou a torneira, agora vai ter que abrir outra vez. E seus aliados, e diminuindo os temores sobre o impacto econômico da guerra comercial dos Estados Unidos e da China e a imposição de sanções aos embarques de petróleo venezuelanos. Pensando nessa coisa de Venezuela, você pensa que o óleo vai estar subindo, né? Mas o Trump diz, não, está alto demais, baixa ainda mais. Refinadores de petróleo continuam observando por perto a Citigo Petroleum, que cortou laços com a empresa venezuelana de petróleo PDVSA para atender às sanções impostas pelos Estados Unidos. O Citigo é o principal ativo estrangeiro da Venezuela, membro da OPEP, né? E o Maduro tá querendo que o Citigo fique ligado aí com o PDVSA, mas não tá, agora está cortando, está separando esses laços, ele está em menos um recurso para continuar a sua farsa de um governo, de governar a economia de maneira socialista, comunista e tal, que está deixando muita gente com fome e tal. É o 8º maior refinador dos Estados Unidos, Citigo com uma rede de refino com capacidade de 7.050 mil barris por dia. Importante, não é maior, mas importante, né? A Venezuela transferiu algumas exportações de petróleo bruto das refinarias norte-americanas para a Índia e para a Europa também, né? Tá dizendo, não podemos refinar nosso petróleo cru, aqui o petróleo bruto, quer dizer, dos Estados Unidos, então nós vamos enviar para a Índia e Europa,
muito distante, né? Não tem como lucrar dessa maneira. Será difícil para o governo de Maduro gerar lucro com essas vendas para combater a pressão dos Estados Unidos. As exportações diárias de petróleo para os Estados Unidos agora são de 149 mil barris por dia em fevereiro, assim, desde Venezuela para os Estados Unidos, baixado bastante desde os 484 mil barris por dia no mês passado, de 484 mil para 149 mil barris por dia. Agora a pressão está aumentando sobre esse Maduro. Vai ficar mais mole. Não vai ficar maduro, não. Os preços do petróleo aumentaram mais em quase um mês depois de uma queda nos estoques norte-americanos. Mostrou que a OPEP e seus aliados reduziram o fornecimento global, apesar da advertência do presidente Trump. O petróleo dos Estados Unidos acabou a semana, então, perdendo 2,3% para 55 dólares e 75 centavos o barril. Petróleo Brent baixou 2,7% para 65 dólares e 7 centavos. Paládio recuou nesta terça-feira devido à captação de ganhos após o metal usado em catalisadores de automóveis ter rompido o nível de 1.550 dólares pela primeira vez devido a um pior cenário de oferta, né? Que está subindo porque não tem por aí, né? É escasso. Esse metal, então subiu, mas o que está acontecendo agora? Por que está baixando o preço? É porque a pessoa está me dizendo, subiu esse tanto, então agora eu vou captar alguns ganhos e eu espero provavelmente que vai recuperar e subir agora, pois ainda permanece essa escassez de oferta, mas chega um tempo que a pessoa diz, subiu o suficiente, eu quero captar um ganhos agora. Ouro, essa semana baixou 2,7%, ficou em 1.294 dólares e 50 centavos por onça, não é tão caro quanto o Bitcoin, mas eu acho mais seguro. Prata baixou 4,6% para 15 dólares e 23 centavos por onça. A primeira-ministra May do Reino Unido está se preparando para descartar a possibilidade de um Reino Unido deixar a União Europeia dia 29 de março sem um acordo para proteger o comércio. De acordo com ela, a gente está saindo, com acordo, sem acordo, a gente vai sair, né? Mas agora está ela dizendo, talvez seja melhor realmente ter um acordo. Se ela não conseguir ganhar a aprovação parlamentar para o acordo de separação que ela negociou, ela tentará adiar o Brexit. Melhor sair com um acordo, né? Mas todo mundo está querendo que essa coisa acabe, né? Já tem um fim, mas ela está dizendo agora, talvez a gente adie. É bom, mas não, eu só quero que esse negócio termine. A economia dos Estados Unidos, o procurador-geral de Israel disse que na quinta-feira que pretende indiciar o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por acusações de corrupção, né? Esse cara está aí, eu acho que são 11 anos, né, que ele é primeiro-ministro e tem sido outras coisas assim no governo também, há muito tempo que ele está em poder, mas é uma decisão tomada apenas 6 semanas antes de uma disputada eleição nacional. Você acha que aconteceu agora? Aconteceu. Eles esperaram. Eu acho que a eleição vai ser bastante afetada por isso. A economia dos Estados Unidos desacelerou menos do que o esperado no quarto trimestre para 2,6%, em meio a gastos fortes de consumidores e empresas, deixando o crescimento de 2018 em 2,9%, apenas um pouquinho abaixo dos 3% de crescimento projetados pela administração Trump. Né? Ele ficou muito desapontado com isso, né? Desanimado, que ficou abaixo de 3%. Muito badalado. Ele disse que vai ficar em 3%, porque foi muito alto, né, no quarto trimestre, mas a média... o médio ficou abaixo de 3%. O México, que é um bom crescimento, uma boa taxa de crescimento. O México, segunda maior economia da América Latina, cresceu menos do que o estimado no quarto trimestre, apenas 0,2%. A atividade encolheu
em dezembro. Goldman Sachs Bank cortou as previsões de crescimento de 2019 para os principais países da América Latina, esperando que a economia brasileira cresça 2,2% em 2019. Eu acho que vemos a possibilidade de crescimento aí, em vez da previsão anterior, que era de 2,6%. Que é uma boa taxa, outra vez, né? A economia do México está projetada a crescer 1,5% contra 1,7% da estimativa anterior. A construção de residências nos Estados Unidos caiu para uma baixa de mais de 2 anos em dezembro, já que a construção de habitações individuais e multifamiliares diminuiu. É a mais recente indicação que a economia perdeu força no quarto trimestre. É um índice que rastreia os preços das casas, subiu 0,2% em dezembro, frente a um ajuste sazonal em comparação com novembro, e foi 4,2% maior em relação ao ano anterior, o ritmo mais lento do crescimento anual desde novembro de 2014. Então tem notícias boas e notícias ruins dos Estados Unidos, como frequentemente estamos vendo. Os acionistas da Embraer do Brasil aprovaram acordo para vender 80% da sua divisão de jatos comerciais da empresa para a Boeing, que é um grande avanço para a Boeing à frente a Airbus, né? Que a Airbus só faz até eu acho que o Airbus é 300, não é 320, é um 300, que é um mini jato, né? Mas a Embraer ela fabrica jatos menores para esses voos regionais, né? É uma iniciativa que poderia remodelar o mercado global de aeronaves de até 150 assentos. As ações da AB InBev, que é a maior cervejaria do mundo, que produz Skol, Brahma, Antártica, Stella Artois e muitas outras cervejas, as ações aumentaram em mais de 4% depois que disse que espera fortes vendas em 2019, principalmente em Carnaval, né? Ajudado por seus esforços para diversificar os seus negócios. O que está fazendo para diversificar os seus negócios? É que tem essas cervejas de Skol e Brahma, Antártica, tudo isso. Isso todo mundo conhece, né? Mas agora está saindo esse craft beer, né? Que são micro cervejarias e eles fazem um produto, gente, que eu adoro esse. Eu adoro esses. Não posso tomar muito, né? Porque eu estou tentando emagrecer, mas eu gosto muito dessa cerveja, muito melhor do que as outras. E a Bembev está dizendo, precisamos captar um pouquinho desse mercado aqui, não deixar que essas micro cervejarias entrem e tomem a nossa participação do mercado que está fazendo, né? Então, vamos pular nesse trem e correr de carona, né? O governo dos Estados Unidos está prestes a aumentar as tarifas de 200 bilhões de dólares em produtos chineses de 10% para 25% dia 2 de março, hoje, se os dois lados não conseguirem chegar a um acordo comercial antes disso. Mas o Trump está dizendo que vai adiar, então vamos esperar saber o que vai acontecer. Apesar de progresso nas negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, ainda existem desafios para chegar a acordos sobre questões complexas, incluindo a política industrial da China, proteção à propriedade intelectual, isso é grande negócio agora, que parece que a China está sempre roubando, né? E a transferência de tecnologia. O comércio dos Estados Unidos em dezembro mostrou um aumento de 12,8% no déficit comercial do país. A brecha comercial avançada em bens subiu para 79,5 bilhões ante 70,5 bilhões de dólares em novembro. Então está aumentando outra vez dívida e déficit comercial. O déficit comercial é subtraído do PIB. Por isso que, em parte, o PIB não atingiu 3% projetado por presidente Trump, porque está aumentando essa brecha comercial, dívida principalmente com a China, mas com outros países também. Por isso que ele está agressivamente tentando resolver esses déficits comerciais que os Estados Unidos têm com os outros países, principalmente a China, né? Essa guerra ainda está tramada.
O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, disse que os Estados Unidos precisarão manter em vigor a ameaça de impor tarifas sobre produtos chineses durante anos, mesmo se os Estados Unidos e a China fizerem um acordo para acabar com a dispendiosa guerra comercial. Ele está dizendo, ó, você tem que andar com bastão para mostrar que, ó, gente, tá sério, né? Você não pode fazer um acordo e depois de um ano sem recuar. Não, você não pode, que, ó, nós vamos meter esses impostos outra vez, essas tarifas. O Congresso Mundial de Dispositivos Celulares, que é Mobile World Congress, né? O Congresso Mundial de Dispositivos Celulares está se reunindo em Barcelona com Huawei em foco. A Huawei revelou um dispositivo 5G dobrável com preço que eles dizem que é atraente, a versão mais barata do Mate 10. Que é Mate 10, né? Que parece que é mate, não é chá mate, né? É Mate, que é meu amigo, né? Mate 10, que deve competir com o recentemente anunciado Galaxy Fold da Samsung, custa $2.600, que é equivalente agora a 9.000 em reais, é 9.845 reais. Você vai pagar esse tanto para um celular? Gente, incrível. Elon Musk, sempre nas notícias. A SpaceX está nos estágios iniciais da fabricação de um foguete chamado Starship, com o objetivo de transportar até 100 humanos e carga para Marte. Mas diz que o foguete também será bom para criar uma base na Lua. Mas eu acho que bom, né? Antes de ir para Marte, primeiro vamos dar um ensaio aqui na Lua, que não é tão distante. Podemos chegar em casa depois de 3 dias em vez de, não sei, 6 meses, né? Que é a viagem para Marte. Eu nunca fui a Marte, então não sei quanto tempo demora, mas é muito tempo. Construir redes 5G, enorme investimento. A GSMA, um órgão comercial que representa os operadores de redes móveis, estima que o lançamento de 5G na Europa, 5G todo mundo quer, né? Todo mundo quer dados mais rápidos, especialmente no celular. Estima que o lançamento de 5G na Europa custará 500 bilhões de euros, ou seja, 2,2 trilhões de reais. Então, você quer provavelmente da Europa ou para Brasil seria a mesma coisa. Então, você está querendo 5G, ó, levanta esse dinheiro, né? Fica poupando, né? Especialmente se os celulares 5G vão custar tipo 9.000 reais, gente. A corrida já começou para introduzir a próxima geração de internet via satélite de alta velocidade, né? Eu frequentemente, eu moro no Amazonas, a única maneira de receber internet é satélite, só depois de tempo chegou por celular, mas é bastante lento, né? E também agora estou morando em outro lugar que é mais distante e é por satélite, ou nada, satélite ou celular, nada, se aceitaria numa boa, se fosse satélite de alta velocidade. A OneWeb e parceira Airbus enviaram seus primeiros 6 satélites para o espaço, então já está começando. Usando o foguete Ariane Space Soyuz lançado na Guiana Francesa, próximo vizinho ao Brasil. Volkswagen diz que vai investir 50 bilhões de dólares até 2023 no desenvolvimento de carros elétricos. Já deu um carro, esses carros a diesel, mas agora vão investir em carros elétricos, já que está pegando fogo esse mercado. Está querendo veículos elétricos, veículos autônomos e outras novas tecnologias. Tem que se inventar, adaptar para inventar para o futuro. Grande parte desse montante será investido na construção de veículos na China, que é o maior mercado mundial de carros elétricos. As montadoras alemãs BMW e Daimler, que é empresa mãe de Mercedes, então BMW, alemão, Mercedes, alemão, são concorrentes, né? Mas eles anunciam que unirão forças para juntos desenvolverem carros autônomos, né? Dizem que no resto do mundo isso que está acontecendo, melhor a gente trabalhar juntos. Os rivais disseram que na semana passada que vão cooperar no compartilhamento de passeio e outras novas tecnologias.
O Facebook deve finalmente lançar sua tão aguardada função apaga histórico. Vai ser talvez a esperança de alguns de vocês que fez alguma coisa e então, eu preciso não fazer. Apaga esse negócio, né? Dizem que eles vão fazer isso este ano, mas será que seu negócio de publicidade vai sofrer isso? Negócio de publicidade? É assim, se tem esse negócio de publicidade em Facebook. Gente, se não soubesse, se não souber, Facebook não existe como serviço para você, né? Principalmente para oferecer a você maneira de manter contato ou espiar em outras pessoas. Não é para isso. Eles existem para vender publicidade. Então, manter você viciado nesse serviço de Facebook é a maneira de fazer. E se tem que fazer uma maneira de apagar histórico que vai prejudicar a maneira deles de rastrear eles estão te rastreando. Quais são seus gostos, né? As coisas que você prefere fazer e tal. Mas seu negócio de publicidade vai sofrer? Publicidade, você acha? O que Facebook tem a ver com publicidade, né? Mas publicidade, gente, é um negócio principal de Facebook. Por quê? Porque eles não existem simplesmente para a bondade dos seus corações oferecer a você um serviço de manter contato com seus amigos e espiar nos seus inimigos. Né? Não é o propósito. O propósito é rastrear você para poder vender publicidade, né? Então, eles dizem que, manter o freguês feliz, mesmo que diminui a nossa habilidade de vender essa publicidade, vai ser de curto prazo, vai ser um pouco difícil, mas de longo prazo será melhor, né? O CFO ele disse que de maneira geral isso nos dará alguns ventos contrários em termos de sermos capazes de atacar de forma não tão eficaz quanto antes. Quer dizer que sim, vai afetar nossa área de publicidade, mas ainda assim estamos tomando essa decisão. Os primeiros ETFs gratuitos estão chegando. Bom, né? Você sabe que a ETF é Exchange Traded Fund, é um fundo tipo fundo mútuo, que é um conjunto de ações ou títulos pode ser também, mas é um conjunto para não se expor a riscos de somente um ativo, né? Você tem um grande, você pode ser de um setor, pode ser de um índice inteiro. E normalmente são empresas que estão gerenciando esse grupo de ativos e você pode comprar uma parcela, uma parte desse grupo de ativos, né? Estão, claro, querendo que o valor aumente, né? Mas eles cobram uma taxa para gerenciar isso. São grandes empresas, tem que pagar as pessoas que estão fazendo isso. Mas agora está chegando ETF que você pode entrar só, não tem que se aliar com inscrever com uma empresa. Você pode comprar no mercado, né? Simplesmente pagar a taxa de transação e pronto, né? E sem taxa de gerenciamento. Interessante isso. Essa chegada era esperada, dada a guerra de preços em curso na indústria de ETFs. O governo dos Estados Unidos ainda está tentando persuadir países aliados a impedirem a empresa de tecnologia chinesa Huawei participar em criar redes sem fio 5G super rápidas, citando preocupações de segurança. Alguns países dizem, não tem problema não, mas os Estados Unidos estão dizendo, tem problema sim, né? Eles estão... promotores norte-americanos também indiciam a Huawei por acusações criminais, incluindo roubo de segredos comerciais e evasão de sanções. A SEC, a agência reguladora sobre ativos dos Estados Unidos, diz que Elon Musk violou o acordo anterior ao tweetar, dia 19 de fevereiro, informações imprecisas sobre os níveis de produção de Tesla. Parece que ele está tentando alterar, está tentando influenciar o preço das ações de Tesla, sem primeiro pedir a aprovação de seus advogados, pois não é a primeira vez que ele tem feito isso, né? A SEC agora está pedindo a um juiz federal que o encontre em desacato ao tribunal. O acordo anterior foi por outra instância que ele falou coisa indevida sobre a empresa. Durante a visita do presidente norte-americano Trump a Hanoi, em Vietnã, para fazer as negociações com Kim Jong-un,
da Coreia do Norte. A Bamboo Airways e Vietjet Aviação assinaram acordos para comprarem 110 aeronaves da Boeing, um valor de mais 15 bilhões de dólares, enquanto essas empresas em fase de crescimento rápido buscam expandir suas operações. Então, boas notícias em dois frentes para a Boeing esta semana, com a Embraer também, né? E também essa grande venda. Os Estados Unidos estão planejando novas maneiras de pressionar o presidente Maduro de Venezuela a desistir do poder e outros meios de prestar assistência aos devastados pela economia venezuelana. A situação continua muito ruim por aí. É um esforço no último fim de semana para entregar a ajuda humanitária. Não conseguiu entregar essa ajuda. 2 pessoas morreram e cerca de 300 foram feridos nesse caos de fronteira, né? Que o presidente Maduro não está querendo permitir entrar essa ajuda humanitária. Eu acho que ele acha que dentro dos containers seria tipo o cavalo troiano, né, que vai ter tropas norte-americanas aí. É absurdo isso. O presidente dos Estados Unidos e Kim Jong-un da Coreia do Norte realizaram uma segunda conferência de cúpula esta semana. Não havia expectativa real de um acordo final para libertar o norte das armas nucleares, mas sim um aumento nas esperanças de paz na península. Infelizmente, a cúpula terminou abruptamente sem acordo e Trump disse que em negociações assim, às vezes, melhor estratégia é sair da mesa, né? Mostrar ao outro cara que, ó, a gente tá sério. Não, você não pode negociar dessa maneira, né? Então, isso que ele fez. Tomou seus brinquedos e foi-se embora. A televisão estatal russa publicamente listou instalações militares dos Estados Unidos que seriam alvos em caso de um ataque nuclear. Que é isso, gente? Não sei se tão brusca assim. E disse que um míssil hipersônico que a Rússia está desenvolvendo poderia atingi-los em menos de 5 minutos. Poxa, calma aí, né? Os Estados Unidos enviaram 2 navios da Marinha através do Estreito de Taiwan na segunda-feira. Porque o que isso tem a ver com o quê? É porque a China disse, não, essas águas são nossas, não são internacionais. E os Estados Unidos disse, mas o resto do mundo diz que são águas internacionais. E a China disse, não, são nossas aqui. Isso durante as negociações dessa guerra comercial. Então o presidente Trump está mantendo a pressão, Ó, você não tá grande, China, você não é tão grande assim para mandar no mundo inteiro. Na Índia, na terça-feira, os cidadãos indianos foram às ruas em comemoração em todo o país na terça-feira, depois que o governo divulgou que realizou ataques aéreos no Paquistão, matando centenas de militantes em um campo de treinamento. Tropas da Índia e do Paquistão trocaram tiros pela fronteira na região disputada de Caxemira, né? Isso que tá fervendo há muito tempo. A recente turbulência no mercado de ações da China desferiu um golpe aos super ricos daquele país. O número de bilionários na China maior, que inclui Taiwan e Hong Kong, despencou 161 no ano passado. Poxa, todo mundo chora, porque agora 161 bilionários, são ex-bilionários. Né? Na China maior, foi desde 819 bilionários para somente 658. Em comparação com os Estados Unidos, que contém 584, esse número inclui um aumento de 13 no mesmo período. Quem sabe um dia eu e você, nós estaremos dentro desses números de bilionários, né? Tomara. O colapso do mercado de ações. Mas eu estou feliz de qualquer maneira, né? Dinheiro, poxa, complica a vida, o excesso de dinheiro, essa filosofia minha. Então, você pode ser a sua. O colapso do mercado de ações global varreu perto de $1 trilhão de riqueza das pessoas mais ricas do mundo. Mercados voláteis em 2018 derrubaram 224 bilionários da lista, restando somente no mundo inteiro 2.470 bilionários globalmente, com uma riqueza combinada de 9 trilhões de dólares, que é muito mais do que as economias de muitos países.
isso concentrado, essa riqueza concentrada em menos de 2.500 pessoas. Pelo menos 8 toneladas de ouro foram retiradas dos cofres do Banco Central venezuelano na semana passada, nas mais recentes tentativas desesperadas do presidente Maduro a levantar moeda em espécie em meio a aperto das sanções. Vai acabar com mais riqueza desse país, esse Maduro. Ele tem que ficar mais mole, né? Cientistas em Dubai estão desenvolvendo culturas para ajudar os agricultores a plantarem plantas improváveis, conhecidas como halófitas, que podem prosperar nos solos salgados que estão invadindo as terras agrícolas do mundo. Né? Então, legal, muito bem. Então, em vez de comer as plantas e comidas que vocês gostam, então aqui é salada esquisita. Você quer salada esquisita? Agora, conquistar um número suficiente de pessoas suficientes para comê-las está sendo um desafio muito maior. O que for que você come, seja salada esquisita ou carne, tanto faz, né? Mas tomara que não tenha que comer esse negócio aí, que parece que coisa não é muito gostosa, não. Mas desejo para vocês uma boa semana, primeira semana de março, e até semana que vem.